Episódio 2: Da ideia até a ultramaratona. De onde foi que eu tirei essa ideia? Para muitos, a corrida de rua por si só já parece algo inalcançável. Uma simples corrida de 5 km beira o impossível. Quem consegue ultrapassar essa barreira descobre um mundo novo, amigos novos, mudanças de hábitos, vocabulário, dentre outras mudanças. Passados poucos meses sem desistir, e a pessoa acaba viciando. Existe toda uma explicação fisiológica para esse vício, mas deixo esse assunto para os especialistas. Passada essa primeira fase, vem os degraus que todos queremos conquistar. Seja o aumento de velocidade, seja o aumento de distância, sejam competições. Com isso, vem a busca por novas provas, grupos de treino, apoio profissional e etc. Muitas vezes os praticantes de corrida acabam aliando a corrida ao turismo na busca por novas competições. No início tudo parece encantador, e completar uma maratona torna-se quase que o Olimpo para a maioria dos corredores amadores. O tempo passa, vêm as conquistas, vão se abrindo novas janelas, alguns migram para o triatlo, outros migram para as corridas de montanha, já outros escolhem sua distância preferida e usam-na como gatilho para o turismo. Mas alguns poucos perdem o juízo e ultrapassam a barreira da maratona. Experimentam as tais ultramaratonas. Existe alguma controvérsia entre os corredores na definição do que torna uma prova uma ultramaratona. Eu gosto de pensar que uma prova com distância superior a 50 km já pode ser considerada uma ultra. Explico o porquê. Na minha opinião, que não vale muita coisa mesmo, eu sei, qualquer distância entre os 42 km da maratona e os quase 50 km não exigem treinos físicos e mentais muito diferentes dos treinos de uma maratona. Agora, quando se fala de provas acima de 50 km, aí sim a situação muda bastante. Os treinos mentais são bem diferentes e exigentes, já que a partir desse ponto, a capacidade física do corpo humano meio que já se esgotou. Para a maioria das pessoas, inclusive corredores, ultramaratonas não fazem parte de sua realidade e são feitas só para super-humanos. Eu compartilhava dessa mesma opinião até bem pouco tempo atrás, mas estão todos enganados, eu inclusive estava. As ultras são perfeitamente alcançáveis com um pouco de disciplina e uma boa dose de treinos físicos e mentais. Não sei bem ao certo como, no início de 2018, em uma dessas conversas entre colegas corredores, eu tive a brilhante, leia-se insana, ideia de fazer uma ultramaratona. 2019 seria o ano em que eu completaria meus 40 anos, e uma boa oportunidade para encarar algo que me tirasse da zona de conforto. Teria aproximadamente um ano, tempo mais do que suficiente para me preparar e realizar uma prova desse porte e de maneira segura. A escolha da prova. A prova escolhida foi a TTT, Travessia Torres Tramandaí. Vocês já devem ter imaginado por que ela recebe este nome, não é mesmo? Sim, ela começa em Torres, primeira cidade do litoral gaúcho, no limite com Santa Catarina, e vai em direção ao sul até a cidade de Imbé, às margens do rio Tramandaí, percorrendo um total aproximado de 82 quilômetros de praias. Sua 15ª edição já estava marcada para o dia 26 de janeiro de 2019. Em suas 14 edições anteriores, essa prova já ofereceu aos atletas dispostos a enfrentá-la desafios com calor intenso, na maioria das edições, por conta da data, temporais, se não me engano em 2015, que quase inviabilizaram a sua conclusão.
Ventos que podem ser nordeste, que embalam e contribuem com os atletas, ou sul, que castigam até os mais experientes. A minha escolha se deu por causa da data, logo no início do ano, e pelo retorno positivo que eu havia recebido de conhecidos meus que já haviam participado de edições anteriores. O planejamento. Já em fevereiro de 2018, iniciam-se os estudos, leituras e conversa com outros ultramaratonistas mais experientes. Fui juntando informações úteis e aplicando-as em meus treinos, rotinas, alimentação, repouso e etc. Muitas dessas informações eu adquiri de leituras na internet, uma ótima fonte se bem usada. Com um bom filtro e boa crítica, pode te oferecer muita informação de qualidade. Nas conversas com corredores mais experientes, as primeiras coisas que me disseram foram: esqueça tudo o que você aprendeu sobre rotinas de treinos para maratona. Ultramaratona é outro mundo. Você terá que aprender a correr mais lento para ir mais longe. Cuidado com a alimentação. Sim, você precisa se alimentar durante a prova. Eu aprenderia, ou tentaria pelo menos, correr mais devagar para poder ir mais longe. Em uma primeira aventura dessas, o ritmo era o que menos importava para mim. Eu aprenderia a me alimentar com comida de verdade durante a prova. Já acostumado a consumir pouco gel de carboidrato e pouca água para os padrões, mesmo em maratonas, tive certa dificuldade em me adaptar a essa nova realidade. Aqui cabe um alerta. O ideal desde o início era ter acompanhamento profissional de treinador e nutricionista esportivo. Grande parte do que enfrentei como dificuldade poderia ter sido amenizado com o apoio de um conhecimento profissional, mas de profissional que conheçam bastante de corrida ou de esporte de resistência. Agora, caso você seja do tipo autodidata, vá em frente sozinho. Você já sabe o que tem que ser feito para adquirir os conhecimentos necessários. Seja bem-vindo ao DV na Ultra, um podcast autobiográfico que narra a história de um deficiente visual que completou uma ultramaratona de 82 km. O formato podcast foi escolhido por ser mais acessível a outros deficientes visuais. Por se tratar de minha primeira tentativa de contar história, peço sua colaboração com feedback pelo Instagram ou Twitter, @dvnaultra, ou pelo e-mail, contato@radardv.com.br. Acomode-se na poltrona e aproveite a viagem.